Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos começar os nossos trabalhos da Escola Dominical voltado para missões. E hoje nós temos a visita muito especial do Reverendo Marcos Roberto, que vai nos falar um pouquinho sobre os campos missionários de Pernambuco. E antes da gente começar o trabalho, antes da gente passar para as nossas perguntas, eu vou passar a palavra para o Luiz Ricardo, que ele vai conduzir com uma introdução antes da gente começar. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui conversando com o pastor e conhecê-lo aqui virtualmente, devido a essa pandemia. Mas em breve, espero que nós possamos nos encontrar e dar aquele abraço caloroso, né, em Cristo Jesus e poder compartilhar histórias também e passar o tempo falando sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, pastor, nesse primeiro momento, nós vamos pedir, então, para o pastor se apresentar, falar sobre a sua vida pessoal, até como o pastor se formou pastor e como que foi até o campo missionário. É algo bem simples, né, para a gente estar iniciando, né, falando um pouco sobre a vida do pastor, e depois nós vamos prosseguir aqui o nosso roteiro. Amém? Amém. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer falar com todos vocês, irmãos do Riacho Grande, pessoas que, na grande maioria, eu conheci quando estive no seminário. Prazer saber que esta igreja está aí consolidada. Bem, Ricardo, desculpe-me, Luiz. Luiz, eu conheci o Evangelho através da Igreja Presbiteriana Conservadora em 1989, quando eu tinha 7 anos de idade. E a igreja de Limeira, interior de São Paulo, fez uma escola bíblica no bairro onde eu morava, e desde esse momento eu passei a fazer parte da igreja. Então, meus familiares não são crentes, não são da igreja, minha mãe já é falecida, meu pai e meus irmãos não pertencem à igreja, mas eu cresci na igreja, por assim dizer, dos 7 anos até os 16 anos, quando eu professei a fé em Jesus, na gestão do reverendo Edival José Vieira, lá em Limeira. E aos 18 anos, depois de concluído o ensino médio, eu já fui para o seminário. Então, eu estudei no seminário do ano 2001 até o ano de 2004. Em 2005, eu estava licenciado em Presidente Prudente, São Paulo, quando o reverendo Sebastião Machado Arruda, na época diretor do departamento missionário, falou do campo que estava nascendo aqui em Pernambuco e da carência de obreiros. Então ardeu no meu coração o desejo de servir esses irmãos que estavam tão desejosos de levar avante o estandarte da verdade. E foi assim, em conversa com o reverendo Sebastião, que eu pedi licença ao presbitério Bandeirante e entrei para o departamento missionário para servir em Pernambuco desde 2006. Que bom, que bom. E Deus tem abençoado e tem certamente usado a mão do pastor, né? Que é o Deus que conduz todas as coisas, e pessoas têm sido alcançadas pelo Santo Evangelho da Graça. Pastor, nesse momento eu vou pedir para que a nossa irmã Cris, ela nos eleve a Deus em oração, né? Pedindo a permissão de Deus para esse trabalho. Amém? Cris, por favor, Amém. pode nos conduzir ao Senhor em oração? Claro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada pelo dia que o Senhor nos deu e muito obrigada em especial pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui junto com o reverendo Marcos, Senhor, para juntos aprendermos, Senhor, mais sobre os campos missionários, aprendermos mais sobre esse chamado que o Senhor nos dá do ID, Senhor, essa ordem que o Senhor nos dá do ID, Senhor, de levar a Tua palavra para muitas pessoas que ainda não te conhecem. Te peço neste momento que o Senhor nos dê momentos proveitosos para que nós possamos conhecer mais, Senhor, a realidade do nosso irmão, os nossos irmãos que estão lá, Senhor, que nós possamos também, Senhor,
nos sentirem encorajados, Senhor, a cada dia mais levar a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Te peço que o Senhor esteja conosco durante esse momento, para que tudo o que nós possamos fazer seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo e pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, para nós iniciarmos aqui, pastor, vou compartilhar a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo de número 15, versículos 20 e 21. Então, o Evangelho de Paulo, aos Romanos, capítulo 15, versículo de 20 a 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus aqui nos encoraja nessa tarefa vital que, para nós crentes, como o próprio Jesus Cristo nos comissionou, o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para o pastor, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo e é chamado Filho de Deus e creu nesse santo evangelho e foi resgatado por esse evangelho. Então, essa tarefa tão vital, tão sublime, que Deus confiou ao pastor e a todos nós. E a Igreja de Cristo, ela é chamada para cumprir esse ide, né, de pregar o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos lembra, né, que principalmente aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, né, em lugares que ainda não longínquos, que a palavra de Deus não chegou aos ouvidos, as pessoas não conhecem, porque estão sedentas do evangelho da paz. E creio que Deus levou o pastor a corações que certamente estavam nessas condições, né? Corações áridos, sedentos pelo santo evangelho. Norman Lewis é um pastor americano e ele escreveu um livro sobre o ide, que não sei se o pastor conhece esse livro aqui, da capinha verde. O ide é com você. Então, ainda não. Não sei se dá para ver aqui direito. Dá para ver sim. Eu não conheço ainda esse livro. Sim. É um livro curtinho, não é? Mas bem gostoso de ler. Eu tive a oportunidade de ler algumas páginas dele já, quando eu estava estudando até. E, assim, ele fala dessa tarefa vital, que é alcançar os corações que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. E hoje à noite nós vamos conversar um pouco sobre essa tarefa, que é o ide. Então, eu e a minha esposa, nós vamos intercalar aí algumas perguntas da nossa entrevista e nós vamos começar a entrevista agora. Então, eu e a minha esposa vai fazer a primeira pergunta para o pastor desse trabalho. Pastor, eu gostaria que o senhor contasse um pouco a história e a situação dos dois campos, né? Que é o de Bezerros e o de Caruaru. Como foi que começou, né? Como é que eles se encontram nesse momento atual? Certo, Mima. Muito boa a pergunta. A Igreja Presbiteriana Conservadora chegou aqui em Pernambuco inicialmente na cidade de Bezerros. Um grupo de irmãos aqui de Caruaru viu na internet a existência da nossa igreja, eles estavam buscando uma igreja séria, confessional, porque qual é a situação da cidade? Nós temos dois extremos, né? Nós temos um catolicismo muito forte e temos também um neopentecostalismo assim graçante. Então, estes dois extremos não deixam espaço para a manifestação da fé bíblica, para a manifestação da fé reformada. Então, estes irmãos buscaram insights e encontraram a nossa igreja.
mas o grupo se reunia em Bezerros. E o trabalho começou lá em Bezerros, e as pessoas foram batizadas lá no ano de 2005 pelo reverendo Flávio, o grupo de pessoas que se reunia, um grupo pequeno de irmãos, mas que levou avante o trabalho e trouxe uma congregação aqui para Caruaru e posteriormente para Agrestina. Então, há 3 campos do departamento aqui em Pernambuco. No Agreste, Agreste é a região que nós estamos, Caruaru, Agrestina e Bezerros. É no interior do estado, e Caruaru tem sido conhecida também como uma cidade chamada de Princesa do Agreste. E nós temos também trabalhos na região metropolitana, na jurisdição do reverendo Jaziel Campina Cunha, que está servindo lá em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, que é lá pertinho, então, da capital. Mas aqui no Agreste são esses 3 trabalhos, Caruaru, Agrestina e Bezerros. O trabalho começou em Bezerros, depois veio para Caruaru, se fortaleceu, depois expandiu para Agrestina, onde nós temos também uma congregação. E foi assim, buscando na internet, que irmãos piedosos que queriam uma igreja séria encontraram a IPCB, fizeram contato com o departamento missionário, e o departamento veio para cá com o reverendo Flávio. Na época o diretor era o reverendo, o presbítero Jurandir, né? E o reverendo Flávio compunha a diretoria também. Eles vieram e batizaram as pessoas, instituíram o trabalho, e o trabalho ganhou essas 3 dimensões: Caruaru, Agrestina, Bezerros. Ficamos felizes por esse braço, né? E que benção, né? Que benção a esse estado, que eu estive até pesquisando, né? Falei, será que tem igreja conservadora em Pernambuco? Aí, na hora que a Cris falou, tem em Caruaru, vai ser entrevista com o pastor Marcos, eu falei, nossa, que benção. Legal, pastor, obrigado pela essa primeira pergunta, né? Nos esclareceu bastante a nós. Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta para o pastor, relacionado ao campo missionário, mas assim como foi o chamado do pastor para a questão de missões, né? E esse início de trabalho aí nesse campo missionário. Bem, eu confesso que, enquanto eu estava no seminário, minha preocupação era receber a formação teológica e servir a Igreja de Cristo no meu presbitério, que na época também precisava de pastores. Mas, como eu relatei, em 2005 eu estava fazendo a licenciatura em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E Presidente Prudente já tinha sido, então, um contato do departamento missionário com a igreja, e a igreja surgiu ali, se estabeleceu. Alguns pastores tinham passado lá antes da minha estada, e então nós já tínhamos essa ideia de como o departamento podia ser útil à igreja. Mas o meu chamado para servir na missão se deu depois de ouvir o reverendo Sebastião falando sobre a necessidade do campo aqui de Pernambuco, especificamente. Por quê? Porque eles tinham uma assistência pastoral aqui de um pastor que vinha da Bahia, o reverendo Renato, e essa assistência demorava muito. Não por culpa do pastor, mas dadas as distâncias e as outras obrigações do reverendo na Bahia. Então, veja, ele vinha a cada 3 meses, e os irmãos ficavam, vamos dizer assim, desassistidos pastoralmente em todas as áreas, né? No aconselhamento, na pregação, nos sacramentos. E eu via que em São Paulo, mesmo Presidente Prudente, que era uma terra distante da capital, havia mais pastores, mais gente para atender, mais gente para socorrer os necessitados, os crentes de modo geral. Então, depois desta conversa,
meu coração começou a arder mesmo para servir especificamente a este campo. Então eu ficava pensando, não é possível que os crentes passam lá 3 meses sem assistência pastoral. E quando o pastor vai, ele precisa fazer tudo muito rápido, num final de semana, para voltar para casa. Não é possível que a igreja seja mantida, sustentada desse jeito. E então aquilo começou a me incomodar até que um dia o reverendo Sebastião, que era também o meu orientador na licenciatura, estava em Presidente Prudente, eu disse, pastor, eu quero servir esse campo. Ele disse, se você quiser, o departamento te recebe, de braços abertos. E então, começamos esse processo. Escrevemos uma carta para o presbitério, depois da apresentação no presbitério para a ordenação, e pedimos licença para trabalhar nesse departamento. Explicamos a situação, a carência de obreiros aqui, a necessidade de constituir igrejas, formar liderança, capacitar diáconos, presbíteros, dar curso de formação na área teológica, evangelizar, comprar terrenos, construir igrejas, um trabalho assim volumoso. E aí alguém precisa encabeçar isto. E então, nas minhas orações e nas minhas meditações, eu sabia que Deus me chamava para isso. Então, se eu orava para que estes irmãos fossem assistidos, Deus dizia, você pode assisti-los. E foi assim, o chamado. Que graça, que maravilha, pastor. E assim como a palavra de Deus mesmo nos aponta, a necessidade pela carência, o evangelho, né? Como o pastor falou, a carência, existia uma carência e Deus, através do Espírito Santo, tocou o coração do pastor e foi chamado para esse campo hoje. E aí, pastor, a igreja já é estabelecida, tem presbíteros, diáconos, a membresia da igreja, hoje, como que funciona? Nós somos, na verdade, congregações ligadas ao departamento missionário. Então, nós não somos ainda igrejas estabelecidas nos moldes da Constituição e ordem. Sim. Mas caminhamos para isso. Desde que eu cheguei aqui, a gente está treinando liderança. Então, os homens que me ajudam aqui já receberam treinamento para exercerem a função de presbítero, para exercerem função de diácono, e eles, na prática, já trabalham como se fossem, mas ainda não foram ordenados para isso. Receberam treinamento, trabalham comigo como que num conselho, cumprem suas funções, mas não foram ordenados para isso. Então, nós precisamos concluir as igrejas, estabilizar-se financeiramente, para que a gente consiga ser uma igreja nos moldes da Constituição e ordem. Quem está mais perto disso hoje é o campo aqui de Caruaru, que já tem nós já temos entre membros maiores e menores cerca de 60 membros, né, entre maiores e menores, né, os crentes com seus filhos, e já temos gente capaz de exercer presbiterato, diaconato, e, enfim, falta-nos ainda as condições financeiras para manter toda a estrutura do culto, pastor, enfim, tudo aquilo que uma igreja precisa custear. Mas esse é o próximo passo, não é? Conscientizando os irmãos, evangelizando mais pessoas, para que a igreja seja constituída como igreja e passe a pertencer a um presbitério e não mais ao departamento missionário. Pastor, quais foram as principais dificuldades assim no início? Boa pergunta, Adriana. Veja, eu casei-me com uma esposa maravilhosa e ela também era do interior de São Paulo, Marina. E então nós dois viemos juntos, recém-casados. E ela nunca havia deixado a casa dos pais e a igreja que frequentava
os amigos, o trabalho que possuía, e ela resolveu acompanhar-me, não é? Deus deu a graça dela resolver me acompanhar. Então, nós nos casamos e viemos. Qual foi a dificuldade inicial? Eu diria, tudo. O clima, a língua, as comidas, o clima, a língua, o modo de se relacionar com as pessoas, enfim, tudo. Nós, quando chegamos, tivemos muitas dificuldades. Nós ficamos muito doentes, né? A terra era muito quente e a gente ficava acamado. E ela passava uma semana acamada, e eu outra, e ela outra, e a gente ia revezando nesse cuidado e lutando para manter o trabalho da igreja. Enfim, a forma de comunicar, né, de falar das pessoas, às vezes a gente não entendia muito bem a linguagem e os costumes e as comidas. Então a maior dificuldade foi tudo que você imaginar, tudo que você pensar. Agora, com relação ao evangelho e à pregação da palavra, aquela polarização que eu disse no início, né? Você tem uma terra muito católica, afeita aos santos, né? Caruaru tem a maior festa de São João, eles dizem, né? A maior festa de São João do mundo. Então, disputando com Campina Grande, na Paraíba. E então eles ficam disputando para saber quem festeja mais, quem venera mais, enfim. Então, um catolicismo bastante acentuado nos três santos principais, né? São Pedro, Santo Antônio, São João, especialmente São João. Caruaru também é chamada de a capital do forró. Você deve imaginar o estilo de vestir-se das pessoas, que isso nos causou bastante estranheza. Enfim. Então, com relação ao evangelho, essa polarização entre um catolicismo muito forte e um neopentecostalismo muito forte. E poucas igrejas confessando a fé bíblica e reformada. Obrigada, pastor. O Luiz vai fazer uma outra pergunta, que é do nosso sócio Ian, né, sócio da Mocidade, e ele fez... Desculpa. Ok, pastor. Essa pergunta está um pouco relacionada já ao que o pastor falou, né, dessa dificuldade encontrada, a questão de cultura, né, e comida e tudo mais, e a questão da idolatria. Eu creio que o catolicismo é forte, né, o neopentecostalismo também, em regiões do Nordeste e do Norte, né. Tem bastante igrejas católicas nos bairros pequenos, no centro, né. E acho que essa é a maior dificuldade da igreja presbiteriana quando prega o evangelho para as pessoas abandonarem essas práticas, né, que são em desacordo com a palavra de Deus, questão de festa junina, forró, essas coisas, vestimentas, né, acaba estando na cultura do povo, né? Então, como tirar isso? Então, é uma questão muito difícil mesmo de como a igreja lidar, a igreja reformada, né, com a linhagem reformada, com a cultura reformada, entrar com essa cultura no coração daquele que recebeu a palavra de Deus, né? Uma coisa é você crer em Jesus Cristo, outra coisa é você deixar práticas de cultura, né, entranhadas assim na terra, né? E o Ian perguntou aqui, Ian, qual foi o maior desafio e impacto ao chegar na cidade e realizar o primeiro trabalho, né? Eu acho que... O senhor tinha falado que foi tudo. Foi tudo. Veja, só uma palavra sobre essa questão cultural. Nem tudo na cultura é detestável. Por exemplo, no período junino, há uma demanda muito grande de comidas feitas com milho, e é muito bom, né? A gente come, é muito gostoso e tal. Então, eu não acho que isso seja desprezível na cultura. Daí o permitir à igreja que a gente se reúna, por exemplo, para comer essas comidas típicas. A gente marca um sábado à noite, uma reunião social,
e come as comidas de milho, bolo de milho, eles chamam mungunzá, né, que é a canjica, eles chamam mungunzá, e a gente come, é bom, é sociável, é muito bom. Mas o que tira mesmo o costume das pessoas é a palavra. A palavra de Deus penetra no coração para transformá-las. Então, aquele gosto por aquela dança erotizada, por aquele estilo de roupa, por aquela maneira de agir, quando o evangelho atinge o coração e a mente, as pessoas percebem que já estão deslocadas em ambientes onde o ritmo é esse. E aí elas, de fato, abandonam, né? Então, eu tenho visto isso, a transformação de pessoas pelo poder da palavra. Mas, curioso a pergunta do Ian, o primeiro trabalho que nós fizemos em Caruaru, eu cheguei na igreja e fiquei bastante assustado, porque eles reuniam num lugar muito estreito e tinha uma porta dessas de correr, sabe? Essas portas de correr. Alguns lugares ainda tem. Aqui em Agrestina, por exemplo. E parecia assim uma outra coisa, e não uma igreja. E eu fiquei bastante assustado, porque tinha uma placa muito feia na frente da igreja, tinha um mato saindo do muro, e era um lugar muito mal cuidado, era assustador, né? Nossa. E eu pensei, será que eu vim para o lugar certo mesmo? É aqui mesmo? Mas a placa dizia Igreja Presbiteriana Conservadora, então era. E foi bastante assustador, né? Porque as pessoas não estavam preocupadas nem com a estética do local onde se reuniam. E, enfim, eu pensei, não é isso que vai mudar a vida das pessoas, é evidente, mas uma estética agradável, uma boa fachada, uma boa placa, uma boa iluminação, já faz alguma diferença. Vamos arrumar isso. Então, nós tomamos essa providência, mobilizamos uns poucos homens que havia na congregação e fizemos as mudanças necessárias. Então, o senhor é responsável por dois campos, né? É o de Bezerro e o de Caruaru. E como o senhor se divide as tarefas e realiza os trabalhos nos dois campos? Olha, na verdade, eu tenho respondido por 3 campos. Caruaru, Bezerros e Agrestina. Contudo, em Agrestina, há um obreiro do departamento missionário também, irmão Adalberto, que está lá em tempo permanente. Então, isso facilita o trabalho lá em Agrestina, já que ele pode pregar, lecionar e ajudar os irmãos com necessidades pastorais, etc. E eu estou em Agrestina uma vez no mês, então, para a pregação, os atos pastorais, aconselhamento e coisas ligadas ao ministério. Veja, nós pensamos muito em como fazer. E chegamos à seguinte conclusão: é preciso remir o tempo para que as coisas funcionem. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um tempo muito bem distribuído. Nós, em Caruaru, nos reunimos pela manhã. Então, o culto dominical, o culto no dia do Senhor é às 8 horas da manhã. Nós temos o culto 8 horas da manhã. Depois do culto, a igreja toma café junta, todos os crentes juntos. E depois do café, a gente já fica para EBD. Então, de 8 até 11h30, meio-dia, a gente está na igreja. Por quê? Porque é o culto, o café da manhã e a EBD. Nós ficamos lá. Daí eu fico livre para servir à noite em Bezerros também. E Bezerros é assim, 18 horas o culto, aí tem o lanche e depois a EBD. Então, nós fazemos tudo de manhã em Caruaru e tudo à noite em Bezerros. Conto com a ajuda de homens que estão aqui também a serviço da igreja, me ajudando na pregação,
Então, estou em Bezerros no primeiro domingo, no segundo domingo e no último domingo, quando o mês tem 5 domingos. O Adalberto está lá em Agrestina, mas ele também vem para Bezerros, também prega, a gente divide o trabalho, a fim de que ninguém vamos dizer assim, se encarregue de trabalhos demais e não possa cumpri-los, certo? Então a gente divide esse trabalho e acontece que quando o mês tem 5 domingos, como aconteceu agora em agosto, então no quinto domingo eu prego às 8 horas em Caruaru, às 10 da manhã estou em Agrestina e às 18 horas estou em Bezerros. Então é bastante trabalho, ministração da mesa do Senhor, aconselhamento, enfim, é assim. Nós dividimos, mas há um momento em que estas coisas acabam acumulando para o pastor mesmo, e ele tem que fazer o trabalho sem pestanejar. Entendi. Legal, pastor. A gente sabe que a tarefa pastoral, ela é sempre feita com responsabilidade, né? Que Deus mesmo nos dá essa responsabilidade, Ele nos capacita para fazê-lo. Então, saber que isso acontece, né, da forma como acontece, é a providência de Deus na vida do pastor, da família e da igreja. Pastor, Certamente. uma outra pergunta aqui, que nós separamos, o pastor, existe um trabalho específico com crianças em um desses 3 campos? E se tem, como que ele é dirigido? Na verdade, até já deu uma respondida, né, pra gente. Veja, inicialmente, quando nós chegamos aqui, enfatizamos bastante trabalho com crianças. Alguns já existiam, né? Outros foram feitos. Deus deu também a graça da minha esposa ser pedagoga. Ela formou-se aqui em Caruaru, pela Universidade Federal do Pernambuco, e já tinha esse dom, né? Já lecionava para crianças em Limeira. E aqui ela ajudou muito, treinou irmãs que hoje lecionam para crianças e promoveu muitas escolas bíblicas, de férias especialmente. E desses trabalhos há bons resultados. Ainda hoje, lá em Agrestina, né, o campo que está o nosso irmão Adalberto, que, vamos dizer assim, começou com crianças, podemos dizer isso, né? Na sua grande maioria, crianças foram alcançadas pelo evangelho ali, então há muitos frutos. E até hoje, uma das irmãs lá, nossa irmã do Carmo, reúne crianças no sábado à tarde e conta as histórias do evangelho para elas, e evangeliza e conduz essas crianças para a igreja. Em Caruaru, nós já temos crianças, filhos da própria igreja e outras também que, curiosamente, conheceram a nossa igreja provindas de um orfanato. Elas moram num orfanato, numa casa de passagem, e os responsáveis de lá, eles precisam levar as crianças para uma igreja. Eles decidiram que iam levar para a nossa igreja. E em Caruaru, até o início desse ano, nós recebemos essas crianças e colocamos elas na IBD. Então, as salas com idades específicas, nós temos em Caruaru 5 classes. Nós temos os bebezinhos, não é? Tem a classe Samuel, tem a Cordeirinhos de Jesus, tem a classe dos adolescentes e tem a classe dos adultos. Então, a maioria, tirando os adultos e adolescentes, as demais são todas classes de crianças. Nós estamos lamentando muito, porque com a pandemia, nós entregamos o prédio que fazíamos os cultos, né? Entregamos porque pagávamos aluguel, um valor assim de mais de R$1.000 de aluguel no prédio,
Entregamos porque a igreja em Caruaru não está terminada, mas já está em condições de ser usada, né? Ela já tem estrutura para isso. Então, nós nos mudamos para o prédio da própria igreja. E, com isso, as crianças desta casa de passagem perderam o contato conosco. Nós vamos ter que pedir a uma irmã da igreja, que conhece o pessoal lá, que faça esse contato e que explique para eles onde nós estamos agora. E até que tudo isso passe, né, essa pandemia, todo esse negócio passe, nós temos orado a Deus para que eles tenham o propósito de continuar conduzindo essas crianças para a nossa igreja, onde elas recebem instrução específica, né, direcionada, de acordo com a idade, e são muito bem recebidas e gostam de estar lá, como já testemunharam muitas vezes. Entendi. Pastor, a sua experiência no campo missionário, o senhor acha que já contribuiu para o seu crescimento espiritual? E se sim, de que maneira? Sim, muito. Eu diria que a minha experiência no campo missionário contribuiu muito, especialmente na prática do que significa depender de Deus. Depender de Deus. Estar de mãos abertas, levantadas para o alto e dizer, Senhor, não temos força, não temos recurso e nossas esperanças são poucas, mas nós dependemos do Senhor. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Deus nos deu a graça de ter duas filhinhas, gêmeas. Temos um menino de 7 anos, o Miguel, e duas galeguinhas, como eles dizem aqui, né? Galeguinhas, de 4 anos agora, a Maísa e a Milena. Então, quando elas nasceram, especialmente, foi um período muito difícil para nós. Desculpe. Foi um período muito difícil para nós, porque elas nasceram prematuramente e receberam boa assistência médica, e era um tempo, realmente, nós não tínhamos nenhum recurso. E talvez tenha sido o tempo que eu mais aprendi isso na prática. Nós não temos nada, não somos nada e não podemos nada. Se a gente não erguer para os céus as mãos estendidas e dizer, Senhor, ajuda, é isso. Muito obrigada, pastor. Tem uma outra pergunta. Qual é o maior desafio já enfrentado neste campo missionário? E, atualmente, qual considera ser o desafio? O senhor já respondeu essa questão, né? Mas aí essa pergunta vem mais atrelada ao desafio atual, né, pastor? Porque desafios, como o pastor já mostrou aqui durante essa entrevista, e até nos emocionou, né, dessa forma, e o Espírito Santo fala com a gente quando Deus fala com o pastor. E essa experiência do campo missionário nos energiza de saber que, às vezes, nós temos muitas coisas e nada queremos fazer. E quando pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor, vê que dos céus Deus manda as coisas. E muitas vezes nossas igrejas vivem assim, engordadas, né? E a gente não olha com muito carinho para a carência do campo missionário. A importância, né, que Deus dá, principalmente para o campo missionário. Deus sempre bate nessa tecla. Façam meus seguidores, mostre a palavra para eles. Se não tiver quem me fale da palavra de Deus, como é que eles vão conhecer, né? Então, é muito importante. De fato. Olha, desafios vocês já ouviram muitos aí, e eu acredito que nós poderíamos passar aqui uma boa noite, ou 2 ou 3, conversando sobre isso. Desafios de toda sorte.
e perigos, enfim, muitas coisas. Claro, não chega nem perto da experiência do apóstolo Paulo, mas eu entendo quando ele diz lá sobre perigos, perseguições, espada, coisas do tipo. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas eu creio que o maior desafio hoje para o campo aqui de Caruaru é crescer um pouco mais e tornar-se uma igreja constituída nos moldes da Constituição e Ordem. Temos que terminar a igreja, que está sendo ainda construída, já concluímos toda a parte de reboco, contrapiso, gesso, que é o forro, né? E já estruturamos as salas, cozinha, banheiro, mas tem muita coisa a ser feita lá. E agora nós temos que ganhar aquela vizinhança. Porque, note, o bairro é um bairro novo, é um bairro residencial, é um bairro que está maduro, pronto para ser colhido. E até então só havia ali igrejas neopentecostais, e ainda assim bem distantes de onde nós estamos. E então, o nosso desafio é ganhar aquele bairro, terminar a nossa igreja, fortalecer a estrutura da congregação de Caruaru para que ela se torne uma igreja nos moldes da Constituição e Ordem, passe para o presbitério e seja, por assim dizer, a mãe de outras e outras igrejas que devem ser plantadas aqui em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, quem sabe Paraíba, e, enfim, subindo também mais ao norte, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, todo o Nordeste. Então, nosso desafio hoje é ganhar aquele bairro onde a igreja está, para Cristo, evangelizar as pessoas. Nós começamos a congregar lá agora, né, com a liberação do governo do Estado, dentro daquelas restrições que os irmãos conhecem, e nós já temos pessoas da rua, da igreja, participando dos cultos. Há duas irmãs, podemos dizer assim, né, porque elas já frequentaram outras igrejas assim, bem diferentes da nossa, neopentecostais, e elas disseram, pastor, a gente quer vir para essa igreja. Nós gostamos, vamos ficar aqui. Agora, nós não podemos evangelizar ainda, né? Nessa questão de pandemia, a gente ainda está amarrado, vamos dizer assim, com aquelas restrições que o governo impõe de quantidade de pessoas com comorbidades, etc, etc. Então, quando tudo isso passar, eu espero em Deus que não demore muito, a gente vai traçar um plano para evangelizar o bairro e para fortalecer a igreja. Estaremos orando. Amém. Amém. Pastor, mais uma pergunta aqui, no caso, Rafael Macedo, acho que o pastor o conhece, né? Ele é filho do pastor também, Jair Macedo, e ele hoje está envolvido um pouco mais no trabalho missionário aí, na questão de alimentar o site da nossa igreja, né? Inclusive, ele que entrou em contato com o pastor para que agendasse essa entrevista abençoadora que estamos tendo nesse momento precioso. Então, Rafael pergunta assim, já o pastor falou da questão da pandemia, mas é específico nessa linha mesmo. Qual a maior dificuldade que o pastor está encontrando nesse período da pandemia, né? Analisando assim, o que a igreja vivia antes, o que está vivendo hoje, né? E qual seria a melhor forma de ajudar os irmãos aí frente a essa questão de pandemia, né, que as nossas igrejas todas estão vivendo. A gente sabe que nós estamos fazendo lives, né, no caso, pregando a palavra através do YouTube, Facebook, das redes sociais. Certo, Luiz. Boa pergunta do Rafael. Assim, eu tenho escutado muitos pastores e eu acredito que, no geral, as dificuldades têm sido as mesmas para as igrejas e para os pastores.
Então, veja, nós também fizemos transmissões pelo Facebook, dentro da pouca tecnologia que dispunhamos, e os irmãos foram atendidos nessa área de pregação. Eu acredito que todos os pastores na pandemia trabalharam mais, tiveram que falar Sim. mais com os membros, tiveram que ligar mais, fazer mais videochamadas, coisas até que nós não fazíamos, como isso, né? Videochamada. E Verdade. eu acho que É uma todos... herança da pandemia, né, pastor? É Isso. uma herança, exato. Boa, por sinal, né? Veja, a gente está falando com irmãos de São Bernardo do Campo, Riacho Grande. Então, veja, nós também, como pastores aqui, os obreiros, nós trabalhamos mais no sentido de atender os crentes, ouvir suas necessidades e tal. E também ficamos chateados com situações que todos os pastores ficaram, né? Por exemplo, pessoas que podem estar no culto agora, que não estão dentro das restrições e não vão. Estas mesmas pessoas que reclamaram porque não viu a hora de voltar, que saudade dos irmãos, e simplesmente podem estar na igreja e não estão. Então veja como fica o coração do pastor, né? Nessa hora. Então, eu acho assim, todos os pastores estão experimentando um pouco disso. E gente que quer estar na igreja e não pode estar, como pessoas com mais de 65 anos, com doenças, né? Diabetes, hipertensão, que não podem estar no culto e desejam muito e choram. Né? Nós temos uma irmãzinha aqui que sofre gravemente de asma, problemas respiratórios. E ela Sim. mandou um áudio chorando, pastor, eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais. Mas veja que dificuldade. Então, acho assim, no geral, essa é a dificuldade toda, né, de todas as igrejas. E outra coisa que os irmãos também estão cientes é o problema da queda nas arrecadações. Nós também sofremos isso aqui. E, como membros do departamento, temos enfrentado agora essa dificuldade com a queda das arrecadações. Mas, assim, confiantes, né? E certos de que Deus providenciará aquilo que precisamos. Já foi assim outrora e continuará sendo. Amém. Inclusive, o pastor Flávio nos atualizou recentemente a respeito do campo missionário, das dificuldades financeiras, né? Da redução e tudo mais. Ele chegou a comentar conosco nesse mês de agosto. E a igreja está orando e é nosso dever, né, manter a missão da igreja. Né? Aquele que é crente precisa fazer isso. Né? Ô, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta referente a jovens. Como tem sido aí a evangelização de jovens? É uma boa pergunta. Nós, em Caruaru especialmente, tivemos algumas dificuldades, né? Quando estávamos formando, vamos dizer assim, uma mocidade para trabalhar ativamente, surgiram escândalos, né? Um deles que era bastante aguerrido, afeito, líder, escandalizou os demais e foi disciplinado e chegou a ser excluído da igreja. Então, a experiência, eu diria, não foi a melhor, né? Foi uma experiência purificadora, porque o evangelho purifica, limpa também, né? A igreja dessas coisas, mas não foi a melhor. Então, os nossos jovens, hoje, aqui em Caruaru, são aqueles que já vêm crescendo na igreja. Então, você vê, nós temos uma classe de adolescentes que tem aí oito adolescentes, muito bem integrados, muito bem ligados, muito bem orientados. E alguns jovenzinhos daquela época permaneceram na igreja, já se casaram, formaram jovens casais e já estão tendo filhos, né? E isso é muito bom. E outros debandaram em função do escândalo. Então, nós não temos, por exemplo, uma mocidade, mas temos jovens que conosco servem a Deus com alegria, que são bem orientados pela professora deles da EBD, alguns já
adentrando a universidade e recebendo instruções específicas sobre isso. Enfim, a experiência hoje promete ser melhor do que a que foi no passado. Amém. Obrigada, pastor. O Luiz vai fazer mais uma última pergunta. Fique à vontade. Luiz, antes dessa última pergunta, porque essa daí é bem para fechar mesmo, para encerrar, eu gostaria de fazer uma também, que na verdade foi a minha avó que fez, mas eu acabei esquecendo de colocar no roteiro. Então, para ela não puxar a minha orelha depois, eu vou. Cuidado. Eu vou falar. E ela vai assistir isso. Ela está assistindo. Então, a pergunta que a minha avó Marina fez foi qual a visão do senhor, uma visão geral do departamento, né? Como está sendo o trabalho deles, o incentivo, e o que a gente pode fazer, quais seriam as melhoras para futuros trabalhos que ainda vão iniciar e os trabalhos que já estão acontecendo da parte do departamento espiritual, o que a gente pode fazer também para ajudar o departamento missionário da nossa igreja? Sim. A minha visão geral do departamento é que o departamento faz todo o esforço com aquilo que tem, não é? Então, nós temos recebido informações claras por parte do diretor da missão, por parte da diretoria toda. Eu, pessoalmente, já recebi aqui a visita do diretor do departamento várias vezes, já recebi bastante orientação nesse processo todo de comprar terreno, construir igreja. Nós temos um prédio próprio também em Bezerros, né, que foi terreno adquirido, construído, Caruaru. Então, assim, eu creio que o departamento faz tudo que pode com os recursos que tem. E a minha visão é otimista. Eu acho que se o departamento for sempre lembrado e for sempre falado, e estiver sempre na mente, no coração dos irmãos, dá para fazer muito mais. Assim, eu lamento o fato do departamento ser lembrado apenas em agosto. Essa é uma queixa minha, né? Perdoe-me a franqueza, mas é uma queixa minha. Às vezes o departamento, em algumas igrejas, por que não dizer a maioria delas, só é lembrado nesse período constitucional, onde há uma oferta constitucional, onde se comemora o mês, né, das missões presbiterianas e o surgimento do departamento e tudo mais, e o surgimento do presbiterianismo no Brasil. Por que a gente não faz isso o ano todo, por exemplo, né? Por que a gente não dedica um domingo do mês para trabalhar o assunto? Por que as igrejas não copiam bons exemplos de outras denominações? Só para citar, eu tenho muitos amigos batistas. E sabe como os batistas fazem? Bem, eles tratam de missões locais, eles tratam de missões estaduais, eles tratam de missões nacionais e tratam de missões internacionais. Então, são 3 meses do ano para cada uma dessas missões. Portanto, eles falam o ano inteiro sobre esse assunto. 3 meses para as locais, 3 para as estaduais, 3 para as nacionais e 3 para as internacionais. Enquanto nós estamos falando de missões, uma vez por ano, nos campos do departamento, que nem sempre a gente conhece. Então, é bem diferente, né? Então, para responder a pergunta de modo claro, eu creio que o departamento faz o que pode com o recurso que tem sido claro, tem sido transparente, tem demonstrado sistematicamente o que pode ser feito, e o que pode melhorar é isso. A gente tem que envolver a igreja nisso, o departamento pode também entrar nesse processo, e a igreja tem que se envolver nisso. Então, é uma via de mão dupla, né?
tanto a igreja mostra a preocupação, como o departamento se mostra para a igreja e vira um assunto anual, né? Imagina que maravilha, a gente falando o ano inteiro de missões, seria muito bom. É isso. Com certeza seria mesmo. Obrigada, Um pastor. abraço para a irmã Marina, foi muito bom ela ter vindo aqui, pena que nós passamos pouco tempo juntos, né? Ela esteve aqui na minha casa, mas foi muito bom. Ok, pastor. Pastor, como o pastor nos mostrou esse lado, assim, é a primeira vez também que a gente está tendo essa experiência, né? Como o pastor falou, é anualmente a igreja, mas a igreja que não faz missões é uma igreja morta. Porque a igreja é chamada para fazer missões, para cumprir o ID de Jesus Cristo. Então, à medida que a igreja se fecha e não tem essa porta externa, que é o lado missionário, a igreja vive mais os seus problemas internos, né, coisas internas que são pequenas em relacionado ao que Deus tem para mostrar para o povo dele, como tem mostrado através da vida do pastor, e a gente viu isso, e crê que Deus tem coisas maiores para fazer através da vida do pastor. Quando o pastor Amém. disponibilizando o seu coração, as suas mãos no serviço do reino do Senhor da Seara. Bom, pastor, essa pergunta que eu vou fazer é relacionada a nós agora, e não ao que somente perguntar do que o campo missionário tem feito, porque o campo missionário tem feito muito e Deus tem feito muito através do campo missionário na medida que o campo tem os seus recursos, né? E Deus tem providenciado. E Deus trabalha na multiplicação. E isso é que a gente crê no Evangelho. Então, assim, de que forma nós, membros da igreja, da Seara Conservadora Presbiteriana do Brasil, podemos contribuir para cumprir mais de forma eficaz esse ID ordenado por Jesus Cristo? Bom, eu penso que só há uma maneira de fazê-lo, né? Obedecendo às Escrituras. Igrejas no Novo Testamento plantavam outras igrejas. Então, é assim que funciona. Uma igreja forte, estabelecida, que tem como caminhar com as próprias pernas, deve estar sempre preocupada em investir em outros lugares, pregar o evangelho, plantar uma igreja ali e se responsabilizar pelo nascimento, no sentido de esforços humanos, eu estou falando, né? Se responsabilizar por plantar, cuidar, ver crescer e consolidar igrejas, né? Então, é assim, eu acho que todos os crentes das igrejas presbiterianas conservadoras deviam, cada uma delas, iniciar um novo trabalho, investir, consolidar, fortalecer, e aquelas que não puderem, continuar fazendo esse trabalho que já tem sido feito, que é orar pelos missionários, orar pelas famílias dos missionários, as esposas, os filhos, que estão enfrentando os desafios junto com os missionários, e eles sentem isso, e às vezes nós sentimos por eles também, e cuidamos para que as coisas não fiquem perturbadas, e Deus nos ajuda nesse particular. Então, orem pelos missionários, orem pelas famílias dos missionários, contribuam financeiramente para o departamento missionário e plantem igrejas onde vocês estão. Consolidem e plantem igrejas. Não deixem morrer as igrejas de Cristo Jesus que estão espalhadas pelo mundo, né? Em São Paulo, no Riacho, São Bernardo, e enfim, em todos os lugares onde Deus nos colocou. O verdadeiro evangelho tem sido muito ofuscado pelo pentecostalismo, o neopentecostalismo de modo geral, né? Então nós precisamos fazer estas coisas, orar, contribuir e plantar igrejas também. É assim que eu penso.
Amém, pastor. Muito obrigado, pastor, por essa experiência compartilhada a nós, e creio que ela será compartilhada com outros irmãos, e que Deus possa despertar nos nossos corações, né, esse desejo ardente aí para contribuir com o departamento missionário, de forma que não seja uma vez no ano, mas sempre, e sempre pensando com carinho no departamento missionário. Então, Amém. em nome da nossa mocidade, né, aqui da nossa presidente que está aqui conosco, a Cris, né, o Rafael, também agradecer por ter conversado com o pastor. A gente agradece por esse tempo precioso que o pastor colocou à nossa disposição e compartilhar a vida da sua família, dos campos missionários aí de Bezerros, Caruaru, não é? E Agrestinho. Correto? Amém. Eu agradeço pelo convite, estou à disposição dos irmãos e fico feliz em saber que a igreja está atenta, a mocidade, né, atenta para esse assunto tão importante e crucial, que é missão. Então, glória a Deus pela vida desta mocidade e desta igreja. Amém, pastor. Em breve, se Deus permitir, iremos aí visitar Está me cobrando, Venha. pastor. o Está me cobrando Senhor aqui, pastor. e as igrejas Venha. aí de Agrestina. Será um prazer. Programem um final de semana, ou 2 ou 3, e venham. Ok, pastor. Esteja orando por nós, aí no caso, e se Deus providenciar, nós estaremos aí, sim, fazendo uma visita, e aí eu queria pedir que o pastor fizesse uma oração para encerrar esse momento nosso. Ok, vamos orar então. Deus bendito, louvado seja o teu nome, por esta conversa tão agradável nesta noite. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos direcionou para pensarmos nas coisas santas, no dever que temos de pregar o teu evangelho. Louvado seja o teu nome pela vida da mocidade, pela vida da igreja que está preocupada com esse assunto tão crucial. Fortaleça cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada irmão experiente, idoso, para que o teu evangelho, ó Pai, continue sendo divulgado, pregado, fortalecido no Riacho Grande, em São Bernardo, em todo São Paulo, no Brasil e no mundo, ó Pai. Que eles, ó Deus, tenham a força dada pelo teu Espírito para orar pelos missionários também, pelas suas famílias, para contribuir com regularidade e para plantar outras igrejas onde o teu evangelho ainda não foi ouvido, não foi pregado. Que a tua bênção repouse sobre cada um dos nossos irmãos que nos ouve e que está interessado neste assunto tão importante. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos, pastor, foi um prazer. Satisfação muito grande. Quem quiser vir para Caruaru, é só ligar que a gente se encontra. Pode deixar, pastor. Convite a toda a igreja. Vou transmitir. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.